Ó Senhor Jesus. Amém? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Podemos ler e orar esse versículo, amém? Amém. E qual a suprema grandeza? Senhor Jesus. Segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos 2 pontos importantes. O irmão pode projetar o título? Amém. Vamos falar juntos o título? A força operante do poder de Deus e a sabedoria humana. É um título grande, amém? Mas ali nós vemos duas coisas que são opostas uma à outra. Uma é a força operante de Deus e a outra é a sabedoria humana. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Mas para introduzir essa mensagem, eu quero ler primeiramente 2 Pedro, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra profética é algo que dá-nos direção. A palavra profética nos faz ser faz-nos ser unânimes, temos unidade e nos dá a direção daquilo que é a vontade do Senhor. E por isso, irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra profética. Há uma necessidade do Senhor de que quando Ele dispense essa palavra por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, que nós nos apeguemos a essa palavra profética. E a forma de nos apegar, irmãos, não é só ouvir a palavra profética, mas é ouvi-la e praticá-la. Aí nós vamos estar guardando e nos apegando mais firme à palavra profética. Essa palavra profética, irmãos, quanto mais nós desfrutarmos, quanto mais nós praticarmos a palavra profética, mais fundamento nós vamos ter. Mais fundamentados na palavra e em Cristo nós vamos ser. E a questão de fundamento, irmãos, é algo interessante. Numa obra, se nós pegarmos, por exemplo, a obra da Estância, nós vemos, né? É uma estrutura muito grande, gigante, né? Muito grande aquela estrutura. E nós vemos ali o gasto que os irmãos tiveram para construir aquela estrutura. Mas de todo o concreto armado que foi construído, que foi utilizado para a construção da estância, mais de 60% desse concreto armado, ele está sob a terra. Está embaixo da terra, ele está sob a fundação. Ele é a fundação. E 40% é para cima. Então eu creio que quando os irmãos construíram ali, fizeram a fundação, né? Várias obras são assim, o construtor, o empreiteiro, ele vai lá, gastou muito dinheiro, olha assim, mas não tem nada de pé, e já foi muito dinheiro ali na fundação. Ou seja, porque a fundação é uma parte importante numa obra, numa construção. E o Senhor, Ele iniciou uma boa obra em mim e em você. E essa boa obra, irmãos, para que seja uma obra sólida, o Senhor precisa estar bem fundamentado em nós. Né? Os princípios da palavra, os princípios espirituais que estão na palavra, os princípios que o Senhor nos mostra pessoalmente. A cada experiência nós aprendemos mais com o Senhor. Então toda essa experiência que nós aprendemos, isso é formado, né, uma sustentação no nosso interior. Então nós estamos mais apegados, mais fundamentados na palavra. Por isso há essa importância de nós não só ouvirmos a palavra, mas ouvirmos e a praticarmos. E é ela que clareia no mundo tenebroso, irmãos. Então o Senhor dispensa essa palavra para nós, é porque o Senhor sabe que nós precisamos andar nesse mundo tenebroso.
mas é por meio da palavra que o Senhor vai clarear todo o caminho que nós andarmos. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler Efésios, vamos voltar para Efésios. Capítulo 1, vamos ler o versículo 9 e 10. Amém? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu. Amém. Então o Senhor desvendou um mistério, irmãos, da sua vontade. O Senhor tem desvendado a vontade dele para você, irmão? Você tem tocado na vontade de Deus? Isso era um mistério, era oculto dos séculos passados, das pessoas passadas. Mais para frente nós vamos ver que a sabedoria de Deus, ela também é oculta aos poderosos da atualidade. Aqueles que se acham, que se investem do conhecimento, da sabedoria humana, mas não conhecem nada. Senhor Jesus, mas o Senhor tem desvendado a vontade dele para mim e para você. Senhor Jesus, e a vontade de Deus, irmãos, nós sabemos que na vontade dele, ele tem o seu beneplácito, ele tem o seu bom prazer. Então o Senhor tem um prazer em algo, irmãos. Tem algo em todo o universo que dá prazer a Deus. Por isso que Deus quer convergir todas as coisas em Cristo. O que faz o Senhor ter prazer, e Ele propôs isso em Cristo, é o relacionamento de Deus com o homem. Isso é o que dá prazer para Deus. Nós podemos ver isso desde Gênesis. Deus, à virada do dia, Ele passava ali para quê? Para ter comunhão com Adão e Eva. Então Deus, Ele ama, Ele tem prazer, Ele se alegra em ter comunhão com o homem. Ele se alegra em ter comunhão comigo e com você. Senhor Jesus. Então, irmãos, às vezes a gente quer agradar o Senhor, quer deixá-lo alegre, e às vezes a gente quer servir o Senhor aqui, quer servir o Senhor ali, quer pregar o Evangelho ali, quer pregar o Evangelho aqui. Só isso, irmãos, ainda não deixa o Senhor alegre. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Os irmãos lembram da experiência de Maria e Marta? Né? Marta estava ali tentando servir o Senhor, tentando servir os discípulos, querendo fazer tanta coisa, mas Maria estava ali aos pés do Senhor. E o próprio Senhor testemunhou que ela escolheu a melhor parte. Mas, irmãos, a melhor parte não era só para Maria. A melhor parte era a melhor parte também para o Senhor, porque ele estava tendo contato com Maria. Ele estava desfrutando da presença de Maria, e Maria estava desfrutando da presença do Senhor. Então, irmãos, uma coisa que deixa o Senhor bastante alegre é nós nos relacionarmos com Ele, seja por meio da palavra, seja por meio da oração, seja por meio da comunhão com os irmãos. Isso, irmãos, dá alegria ao Senhor. Só que antes, quando o Senhor criou Adão e Eva, então o Senhor tinha comunhão, o Senhor estava alegre, mas ali o homem pecou, ele comeu do fruto, ele foi contaminado, entrou a morte, entrou o pecado, e ali o Senhor teve que expulsar o homem da presença dele. E ali o Senhor ficou entristecido, porque ele perdeu a presença do homem. Vamos lembrar, irmãos, às vezes nós somos tão egoístas, que nós pensamos nessa situação a qual o homem perdeu a presença de Deus. Mas na verdade Deus teve que se ausentar da presença do homem. Por quê? Porque esse homem já não era santo, ele já não era puro, ele já estava contaminado. E para que ele não vivesse eternamente com o pecado, o Senhor precisou tirá-lo do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e pecasse eternamente. Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, que o desejo de Deus é ter relacionamento com o homem. Mas esse relacionamento ele foi quebrado no jardim do Éden. E hoje o Senhor, em Cristo, o Senhor nos deu um livre acesso a Ele. Cristo disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o testemunho de Jesus é que Ele é o canal, é Ele que nos dá permissão para nos achegarmos a Deus. Deus, irmãos, Ele é a santidade, Ele é totalmente puro, Ele é o único, Ele é separado, e nós somos pecadores.
Mas para que nós possamos nos relacionar com Deus, Cristo veio como esse caminho. Nós estamos aqui e Deus longe de nós. E Cristo é esse caminho que leva o homem até Deus. Então o Senhor se tornou o caminho para que o homem tivesse relacionamento com Deus e Deus tivesse relacionamento com o homem. Senhor Jesus. Então, irmãos, a vontade de Deus de ter comunhão com o homem, Ele propôs isso em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Primeiramente, o que converge em Cristo para Deus? Somos nós. Quando Cristo morreu naquela cruz, a primeira coisa que Ele fez é levar o homem a Deus. E a partir do homem, a partir da igreja, todas as coisas precisam ser convergidas a Cristo, precisam ser encabeçadas por Cristo. Então, primeiramente, o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas é por meio de nós. Então, Cristo me encabeça minha casa, então Cristo encabeça a igreja, e por meio da igreja, o Senhor vai dominar todas as coisas novamente. Então, louvado seja o Senhor. Essa é a vontade do Senhor, é que nós, como igreja, nós cooperemos para que todas as coisas convirjam, voltam ao encabeçamento de Cristo. É isso que Cristo quer. Cristo quer encabeçar todas as coisas. E aí nós podemos ler também 22, 23, de Efésios 1. Amém? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça... Então o que o Senhor quer fazer? Ele quer encher tudo com Ele mesmo. Ele quer encher com Ele mesmo todas as coisas. Então nós, irmãos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou para ter relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos o expressar. Para que por meio de nós o Senhor possa preencher toda a terra. Os irmãos estão vendo que isso é o princípio do plano de Deus em Adão e Eva? Quando Deus criou o homem, Ele queria que o homem enchesse toda a terra. E é isso que o Senhor quer fazer por meio de nós, irmãos. O Senhor quer preencher toda a terra com a glória dEle por meio de mim e de você. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler o versículo 18 até o versículo 20 do mesmo capítulo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema o qual exerceu Ele em Cristo, amém, louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, no versículo 19, foi o versículo que nós lemos e oramos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo. Então a eficácia do poder de Deus, primeira vez que o Senhor exerceu Ele, foi ressuscitando Cristo de entre os mortos. Então o Senhor exerceu, o Senhor foi eficaz no poder dEle, ressuscitando Cristo dentre os mortos. E ascendeu esse Cristo à destra de Deus. Irmãos, o que nós precisamos mais tocar, quando nós vemos que Cristo está à destra de Deus, é que Cristo à destra de Deus, é Jesus como homem. Isso é um fato tremendo, isso que é loucura para toda a humanidade, é Jesus homem à destra de Deus. Jesus é o próprio Deus. Nós temos esse aspecto de Cristo que Ele é o próprio Deus, Ele veio de Deus, e Ele voltou para Deus ascendido. Mas irmãos, ali também Ele voltou com a humanidade, uma humanidade elevada, uma humanidade que foi aprovada por Deus. Jesus viveu nessa terra como homem, irmãos, e Ele foi aprovado por Deus. Senhor Jesus, tudo que o Senhor fez, toda a obra que Ele fez, foi totalmente voltada para Deus. Ele não fez a sua própria vontade. O Senhor Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas, como nós o somos hoje, mas Ele venceu todas as coisas. Ainda que Ele tinha o corpo humano, de aparência do pecado, mas Ele não conheceu o pecado. E por isso o Senhor o aprovou e o ascendeu à destra de Deus. Então há um homem na glória, e esse homem é Jesus. Mas ainda assim, irmãos, ele está com Deus, ele está à destra de Deus,
Mas esse próprio Jesus, ele voltou para habitar dentro de nós. Nós vemos isso em João 14, amém? Quando ele fala que ia pedir ao Senhor um outro consolador para fazer morada em nós e nos ensinar todas as coisas. Então ele foi para o Pai, está à destra como homem, mas ele voltou para dentro de nós como o Espírito, como Espírito todo inclusivo, que tem uma humanidade elevada, que tem todos os atributos divinos. Então esse Cristo maravilhoso está em mim e em você. E é esse o poder de Deus, irmãos. Mas só que nós vimos, irmãos, que segundo a eficácia da força do seu poder. Então tem a força e tem o poder. A força e o poder são coisas diferentes. Amém? E é nesse sentido que eu quero compartilhar com os irmãos. A força e o poder são coisas diferentes. E para nós tentar ilustrar para os irmãos, não sei se os irmãos conhecem a hidrelétrica de Itaipu, que está no sul, por enquanto é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E ali, irmãos, essa hidrelétrica, a barragem dela, que é de concreto armado, ela tem mais de 190 metros de altura. Então é muita água que está represada ali. E essa água, irmãos, ela tem uma pressão muito grande. Então tem um poder. Ali na física fala que ela tem uma energia potencial. Ou seja, ela tem uma energia potencial de potência, de poder. Então ali, irmãos, tem um poder enorme ali que essa barragem está segurando daquela água. Então ali é a fonte de um poder, uma fonte de uma energia potencial. E a hidrelétrica, o que ela faz? Ela fornece energia que chega até nós. Mas só esse poder, lá na hidrelétrica de Itaipu, ela consegue ligar os aparelhos na nossa residência? Ela consegue fazer funcionar? Só ela ali? Se a água estiver parada ali? Não, porque ela está represada ali. Ela tem a fonte do poder, o poder está ali. Mas ele por si só, ele não consegue ligar um aparelho doméstico, não consegue ligar uma lâmpada. Então o que acontece? É ligado às turbinas, às comportas, essas comportas caem numa turbina, essa turbina gira e essa força que está girando a turbina, ela é convertida em energia elétrica. Então a força da energia elétrica, ela vem por meio de transmissão, de cabos de transmissão e chega na nossa residência. Então o que eu quero falar para os irmãos? O próprio Deus, ele é como se fosse essa hidrelétrica. Todo o poder, toda a fonte do poder está em Deus, está nessa hidrelétrica. Os cabos de transmissão é o que leva esse poder, né, essa força elétrica que foi gerada nessa fonte de poder até as residências. Então há um canal que leva essa força até chegar na residência. Esse canal é Cristo. Essas linhas de transmissão é Cristo que leva nessa corrente, essa força elétrica até a nossa casa. Essa força elétrica é o Espírito todo inclusivo. Então esse Espírito, ele sai da fonte, passa pelas linhas de transmissões e é ela que gera, que liga o nosso aparelho e que liga uma lâmpada. Então a força do poder, irmãos, a força é o Cristo, é o Espírito todo inclusivo que sai de Deus por meio de Cristo. Amém? O que eu quero falar, irmãos, mesmo que seja uma explicação às vezes muito extensa, às vezes complexa, mas o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que o poder de Deus, nós acessamos esse poder por meio de Cristo, através de o Espírito. Quanto mais eu toco no Espírito de Deus, mais esse poder de Deus, essa força é eficaz em mim e em você. Amém? Eu preciso tocar em Deus por meio do Espírito. A palavra nos diz que Deus habita em luz inacessível. Nós, homens, não temos um acesso direto a Deus. Eu não posso tocar a Deus diretamente. Mas por meio de Cristo, eu consigo tocar a Deus. E o Espírito é esse fluir, é essa energia que sai da fonte, essa energia que é gerada do poder, então essa força elétrica, essa energia de Deus, é o próprio Espírito. Então esse Espírito, por meio de Jesus, ele chegou até mim e a você. Amém. E é esse Espírito que nos dá sabedoria e que nos dá o poder e que é eficaz para nós pregarmos o Evangelho.
Em mim mesmo, irmãos, eu não consigo. Porque se eu falar por mim mesmo, se eu agir por mim mesmo, o poder de Deus, ele não é eficaz em mim. Porque não será o Espírito que estará fluindo de mim. Por isso lá em Zacarias fala que não é por poder e nem por violência, mas é pelo Espírito que nós somos convencidos, que os homens são convencidos por Deus. É por meio do Espírito. Amém? Senhor Jesus. Então, não sei se os irmãos ficaram claros o que é o poder, o que é a força. Na verdade, isso tudo é o próprio Deus triuno, irmãos. É Deus mesclado com Jesus, mesclado com o Espírito, que agora está dentro de nós, e agora nós estamos mesclados com Deus e com Jesus. Olha que maravilha, irmãos. É uma mescla, que eu posso pensar, não, Senhor, mas é muito complicado, como que eu estou no Senhor, e o Senhor está em Deus, e Deus é o Espírito. Irmãos, o importante é que nós estamos em Cristo. Amém. Senhor Jesus, e o poder de Deus, ele é eficaz para operar em nós. Então, se Deus tem uma força eficaz, que ressuscitou Jesus, irmãos, o próprio Deus tem poder para te transformar. Ele tem poder para me transformar. Ele tem poder para trabalhar naquela situação, irmãos, que você acha que é impossível. Seja uma situação familiar, seja com seu esposo, com a sua esposa, seja com seu filho, seja com um parente. Irmãos, mesmo que essa situação pareça inacabável, que nunca vai acabar, que nunca vai ter solução, irmãos, o Senhor tem poder para isso. Se Ele ressuscitou Jesus, Ele tem poder para resolver qualquer situação minha e sua. Eu preciso crer, eu preciso tocar nesse poder por meio de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. E Paulo, irmãos, ele era cheio do poder de Deus. Vamos ler 1 Coríntios. Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então esse versículo, irmãos, faz parte dessa palavra. É diretamente o título dessa mensagem. É o poder de Deus, irmãos, e não a sabedoria humana. Essa é a nossa situação, irmãos. Eu não preciso ir, eu não posso ir às pessoas com falar bonito, de qualquer maneira, pensando que eu estou agradando a Deus, se não for por meio do Espírito. O que vai convencer as pessoas é a demonstração do Espírito e do poder. Isso por meio de nós, mas não a nossa sabedoria humana. E nós vimos, irmãos, essa semana o Alimento Diário falou de forma tão clara sobre a cultura celestial e a cultura humana. Irmãos, o que é cultura, primeiramente? Cultura humana. Cultura humana é tudo aquilo que o homem produz. Tudo que o homem produz é cultura do homem. Amém? A cultura humana é tudo que o homem produz. Então, ele produz uma comida diferente, né? Lembrando, o feijão por si é criação de Deus. Mas o feijão cozido, né, com tempero e tudo mais, é do homem. O homem que fez isso. Deus não temperou um feijão. Né? Não é verdade? O maná é uma comida que veio do Senhor, um tempero dele. E o homem não consegue reproduzir. Amém? O homem não consegue. Por isso o maná faz parte da cultura celestial. Veio diretamente de Deus. Seja uma vestimenta. Foi o homem que criou, irmãos. A música, tudo isso, irmãos, o homem criou. É uma cultura humana. É diferente da cultura celestial, daquilo que vem de Deus. Amém? Isso precisa ficar claro para nós, porque nem tudo que é da cultura humana nós vamos deixar, né, de fazer, porque nós somos humanos. Amém? Nós somos humanos. Às vezes cada um de nós tem um tempero diferente. Nós temos a nossa própria cultura na cozinha. Amém? Eu tenho a minha cultura na cozinha. No que eu sei fazer, aquilo lá eu faço do meu jeito, é a minha cultura, eu faço daquele jeito. Então, pensando, irmãos, a cultura humana em si só, ela não é pecaminosa a tal ponto de nos afastar de Deus, mas é a importância que eu dou à cultura humana em detrimento à cultura celestial.
É se eu coloco a cultura humana na frente da cultura celestial. É se eu dou mais valor daquilo que o homem criou do que eu dou valor para aquilo que Deus criou, para aquilo que o Senhor me ensina, para aquilo que o Senhor fala por meio da palavra profética. Não é verdade? O Senhor nos fala, eu preciso ir para as ruas. Mas aí a cultura humana fala, mas para que isso? Para que você vai levantar de manhã? Você trabalhou a semana toda, seu terceiro sábado, você pode dormir até mais tarde. A cultura humana vai te falar isso, irmãos. A cultura humana vai falar que você trabalha demais, você estuda demais, e que você tem o direito de ficar deitado no sábado de manhã. Isso é a cultura humana. O homem criou isso. Nós sabemos que, na verdade, essas coisas por trás estão Satanás. Satanás quer nos cansar, tirar o nosso vigor de tal forma que nós achamos normal essas coisas. Nós sabemos, irmãos, a filosofia, o homem tentando entender todas as coisas, isso tem 28 séculos, foi do século 700 antes de Cristo, então 700 mais 2000 e pouco, 28 séculos que o homem começou a pensar. Primeiro ele começou a pensar em entender a natureza, mas como que funciona isso, essa árvore, como que funciona essa água, por que chove tal dia, por que não chove, e disso ele começou a pensar, mas o homem, o que é o homem, de onde que o homem veio, para onde ele vai, o que ele faz aqui, se tem algo depois da morte. Então o homem, irmãos, tem 28 séculos que ele tenta entender todas as coisas. Essa é a sabedoria humana. E eu te falo, irmãos, que o homem tem 28 séculos que o homem não consegue conhecer nem a si mesmo. Por isso que Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas em mim habita o mal que não me deixa fazer o bem, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse sim eu faço. Então o homem não consegue conhecer a si mesmo. Imagina conhecer Deus, conhecer as coisas de Deus, as profundezas de Deus. O homem não consegue arrumar solução para si mesmo. Por isso que a humanidade está da forma que está. Agora eu quero ler um versículo, irmãos, ainda está em 1 Coríntios, versículo 21 e 22. Visto como vamos ler só o 21 por enquanto. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, é só o 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Irmão, você sabe o que leva o mundo a não conhecer Deus? A sua própria sabedoria, a palavra que está falando. O mundo não conheceu Deus por causa da sua própria sabedoria. O homem que conhece demais, ele tem dificuldade em conhecer a Deus. Não é verdade? Isso eu acho que todos nós podemos testificar. As pessoas que estão cheias do conhecimento, cheias de si, elas têm imensa dificuldade de crer no Senhor. Por quê? Porque aqui no finalzinho fala que Deus aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O Senhor teve misericórdia de nós, irmãos, de crer na loucura da pregação. Mas muitos sábios poderosos dessa terra não conseguem crer em Deus e acham que é loucura. Um homem subiu naquela cruz por mim? Que isso? Será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Quem pode provar? Ele lê um livro de física e acredita em tudo que os físicos falam, mas não consegue acreditar que Jesus foi crucificado por ele. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu tive uma experiência nessa semana no serviço, né? Foi na sexta-feira mesmo. Entrou um estagiário novo, estagiário de 17 anos, e esse estagiário, ele é irmão, só que ele está, nas palavras dele, ele está desviado. Ele fez curso de teologia e tudo mais, e começou a me questionar algumas coisas. Ele falou que ele parou de congregar em certo grupo denominacional, porque ele falou que começou a ver algumas coisas que eles praticavam que não estavam na palavra. Ele começou a questionar sobre o falar em língua, será que isso é verdade? Será que é de Deus? Aí começou a questionar algumas coisas. E tem uma outra pessoa lá no serviço que ele é católico firme, mas o batizar, irmãos, é o Senhor para ter misericórdia dele, como o Senhor teve misericórdia de mim. Eu me vejo muito nele.
ele é conhecedor, ele tem uma humanidade muito elevada, ele é conhecedor, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa generosa, mas para a gente falar que ainda precisa de Deus, ele ainda não aceita. Da forma de ele falar, não, mas e se uma pessoa é totalmente boa, ainda assim ele vai para o inferno? E questionando muito dessa forma, e é esse jovem que fez teologia, ele não crê que a salvação é eterna, ele crê que foi salvo, mas se desviar já era, ele vai para o inferno, porque ele falou que não é justo se a pessoa ser salva, desviar, fazer o que ele quiser e ainda participar da Nova Jerusalém. Não tem clareza, irmãos, que a salvação é eterna, né? Não consegue entender que se a pessoa de sair da presença do Senhor, ela que está perdendo. Imagina, ela está perdendo a presença do Senhor, 1000 anos também, ela vai perder 1000 anos de desfrute. Não é o que nós queremos. Mas eu fiquei assim, Senhor, para eles 1000 anos não é nada sem o Senhor? Eu não vou falar nem o reino milenar, o agora, né? Fazer o que quiser, agora, será que não é importante para eles ter a presença do Senhor agora? Vamos pensar no agora. Às vezes a gente não tem clareza do que o Senhor tem preparado para nós, no futuro, no mundo que há de vir, mas e o agora? Perder a presença do Senhor agora? E ali conversando com eles, tendo comunhão com eles, eu vi, irmãos, que há uma dureza no coração do homem, irmãos. E o Senhor me deu graça de falar, irmãos, não é só ser bom, não é só a pessoa ser boa. Isso cumpre um requisito de Deus, porque ele tocou na tecla que tem que amar o próximo. Falei, você cumpre o requisito de Deus, que é amar o próximo. Mas há um outro requisito, que é a justiça de Deus, que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Eu perguntei para ele, e aí, como que a gente faz para solucionar, né, isso que é algo que o Senhor pede? O Senhor pede isso, tem que solucionar isso. Ele falou, como é que tem que fazer? Eu tenho que morrer? Isso, exatamente. Precisa de morrer para que nós sejamos perdoados, para que haja remissão dos pecados. Aí ele, mas e como é que vai fazer? Eu falei, isso mesmo, você tem que morrer. Ele, mas se eu morrer, como que eu vou ser perdoado? Tá certo. Aí por isso que Jesus veio por mim e por você. A morte dele cumpriu esse requisito, que era a exigência de Deus. Houve uma morte que foi aceita por Deus, e quando eu creio nessa morte, tomo posse dela, creio na obra de Jesus, aí sim o Senhor morreu por mim, e eu sou aceito e aprovado por Deus. Jesus cumpriu esse requisito por toda a humanidade. Mas aí, irmãos, eu expliquei para ele, e ele ficou assim calado. Talvez ele nunca escutou isso, não é verdade? Mas aí eu falei que há essa necessidade de cumprir esse requisito, mas que ele mesmo, ele não precisaria morrer. Irmãos, nós não precisamos morrer. O Senhor morreu por mim e por você. Louvado seja o Senhor. Isso por causa do poder de Deus que ressuscitou Jesus, irmãos. Ele não só morreu, ele também foi ressuscitado. Senhor Jesus. E aí, irmãos, ali eu pude ver, irmãos, que essa é a situação de várias pessoas. Elas são boas, elas até sabem, irmãos, que precisam de Deus, mas não quer tomar esse passo, irmãos, de crer e ser batizado. Não quer, irmãos. Eles acham que a bondade deles, a sabedoria humana deles, é um requisito que é bom, que é aceito por Deus para governar no mundo que há de vir e fazer parte da Nova Jerusalém. Nós vemos, irmãos, que a sabedoria humana, ela pode cegar o homem. Isso, irmãos, é o que Satanás quer desde que ele mostrou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás que quer que o homem seja conhecedor do bem e do mal e que se iguale até Deus, mas por meio de um conhecimento que não provém de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não proveio de Deus, ela proveio do próprio Satanás. A raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal, a raiz dela é o próprio Satanás. A raiz da árvore da vida é Cristo. Então, quando o homem se alimenta do conhecimento do bem e do mal, ele está se alimentando do próprio Satanás. E Satanás consegue o cegar de tal forma que ele acha que ele já está bom. Ele já está bom,
Às vezes esse amigo meu pode achar que ele já está pronto até para ser arrebatado, irmãos, sem saber que precisa cumprir um princípio básico, que é crer e ser batizado. Então, irmãos, o que eu quero que os irmãos ganhem? Irmãos, que o Senhor, pela misericórdia dele, ele abriu os nossos olhos para nós crermos e sermos batizados. Irmãos, essa etapa já foi cumprida da parte do Senhor de dar o seu filho. Isso já foi cumprido, esse critério já foi cumprido. Mas, irmãos, se o Senhor já fez essa parte tão dolorosa, que foi morrer na cruz, e abriu os nossos olhos para crer, coisas que os sábios desse mundo ainda não sabem, irmãos, por isso eu e você precisamos valorizar a vida da igreja. Irmãos, nós precisamos valorizar porque o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor abriu o nosso coração para aceitá-lo. A bondade do Senhor nos levou ao arrependimento, a tal ponto de nós cremos na palavra do Senhor, cremos na obra dele, e nós tomamos a atitude de sermos batizados. Por isso nós precisamos valorizar a palavra, irmãos, precisamos valorizar as reuniões, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é, nós precisamos valorizar. Amém? Louvado seja o Senhor. Últimos versículos, irmãos. 1 Coríntios 2, vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, irmãos, enquanto a sabedoria humana quer conhecer todas as coisas, o Senhor nos deu a conhecer por meio do Espírito, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Tudo que o homem quer conhecer aí fora, Deus nos revelou pelo Espírito. Irmãos, por isso nós precisamos estar alegres. O Senhor nos revela tudo por meio do Espírito. O Senhor nos dá discernimento por meio do Espírito. E como nós vimos no início da palavra, o Espírito é a força operante do poder de Deus em nós. Amém? Se eu aplico essa força operante do poder de Deus em mim, que é o Espírito dele, e aí eu não caio na cilada de me ensoberbecer por causa da sabedoria humana. Amém? Então nós precisamos conhecer mais as profundezas de Deus, nos firmar mais nas profundezas de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.